No vídeo de hoje, nós falaremos sobre Banco Inter, Suzano e Jalles Machado. E principalmente, vamos comentar a respeito dos resultados divulgados por essas empresas na última semana. E eu já adianto para vocês que foram resultados bem interessantes. Portanto, se você investe em alguma dessas ações ou está pensando em investir, esse vídeo aqui é para você, ele é extremamente importante, então assiste o vídeo até o final e já deixa o teu like e te inscreve aqui no canal. Antes mesmo de começar esse vídeo, eu quero pedir desculpa para vocês, isso porque o canal nesse início de 2025 está um pouco mais devagar. Tem muita coisa acontecendo, tem muita correria na minha vida nesse início de ano, mas eu garanto para vocês que a partir de agora o canal vai voltar ao ritmo normal e vocês não vão ficar sem conteúdo, fiquem tranquilos. E para começar esse vídeo, vamos falar sobre a Suzano. Certamente, se você investe em Suzano ou acompanha o case, mas não tem uma noção muito boa sobre a contabilidade da companhia, você ficou apavorado quando viu essa manchete aqui. Suzano apresenta prejuízo de mais de 6 bilhões de reais no quarto trimestre. Uma manchete dessas apavora qualquer desavisado. Mas quem investe de fato em Suzano, quem acompanha o case e entende do economics do negócio, sabe muito bem que esse tipo de manchete não tem peso nenhum. Quando a gente fala de Suzano, nós não podemos simplesmente olhar para a última linha, que é a linha do lucro líquido. Isso porque o negócio da Suzano é muito mais complexo do que isso. Portanto, aqui nós vamos focar realmente no que interessa e depois eu te explico esse prejuízo de mais de 6 bilhões de reais. O primeiro ponto realmente importante para esse balanço da Suzano é o volume de vendas, ou seja, qual foi o montante total que a companhia vendeu, principalmente de celulose. E como dá para ver aqui, nesse quarto trimestre a Suzano teve um volume de vendas extremamente alto, o que é muito positivo para a companhia. No entanto, do outro lado, o preço médio da celulose nesse período foi menor do que havia sido no terceiro trimestre de 2024. Portanto, a Suzano vendeu muito mais, mas com um preço médio menor. Só que, quando a gente olha a receita líquida da Suzano, dá para ver que foi uma receita líquida bem maior do que a companhia teve no terceiro trimestre. Apesar do preço médio da celulose ter sido menor, a receita líquida foi bem maior. E por que isso acontece? Porque a celulose é cotada em dólar, e o dólar simplesmente disparou do terceiro para o quarto trimestre. E é justamente aí que a Suzano ganha dinheiro com a alta do dólar. Outro aspecto que é muito importante ressaltar nesse balanço da Suzano foi a diminuição do custo caixa para produzir celulose. Como dá para ver aqui, o custo caixa da Suzano caiu 7% de um trimestre para o outro. E na minha opinião, aqui a gente já vê um reflexo do Projeto Cerrado. O Projeto Cerrado, apesar de ter começado há pouco mais de 6 meses, ele tem um potencial muito grande de aumentar a produção da Suzano e ao mesmo tempo diminuir o custo de produção. Ou seja, é um projeto que ainda vai dar muitos frutos para a companhia e a gente já começou a ver isso nesse quarto trimestre de 2024. E com tudo isso, a companhia teve uma geração de caixa operacional muito robusta de mais de 4,8 bilhões de reais, crescendo 10% na comparação trimestral, e justamente por conta disso, a companhia também conseguiu diminuir a sua alavancagem. A alavancagem da Suzano em dólar, que é o que realmente importa, saiu de 3,1 para 2,9 vezes, ou seja, a companhia usou a sua geração de caixa para melhorar a sua alavancagem, o que é muito positivo. Portanto, como dá para ver aqui, o resultado da Suzano foi muito bom. Mas por que, afinal de contas, a companhia teve um prejuízo líquido de mais de 6 bilhões de reais? Isso acontece porque grande parte da dívida da Suzano é em dólar, e a companhia também tem alguns derivativos que ela usa como hedge que também são cotados em dólar. Como o dólar disparou no último trimestre do ano passado, acontece uma marcação negativa no balanço da Suzano. Basicamente, a dívida dela aumenta bastante. E é justamente por isso que a companhia apresenta esse prejuízo líquido tão alto. Mas fiquem tranquilos, esse tipo de prejuízo ele é simplesmente contábil, não tem efeito caixa, é apenas uma marcação na dívida e também uma marcação dos derivativos que a companhia possui. E justamente por isso, apesar da manchete ter sido muito ruim, eu garanto aqui para vocês que o resultado da Suzano foi muito bom. Outra empresa que sofre de um mal parecido é a Jalles Machado. Quando a gente olha a última linha, a gente vê que a Jalles Machado teve um prejuízo líquido de mais de 73 milhões de reais.
No entanto, assim como a Suzano, grande parte desse prejuízo da Jalles Machado é apenas contábil, não tem efeito caixa. No caso da Jalles, o que pesou bastante para esse resultado líquido negativo foram alguns derivativos que a companhia possui que são para arrediar o preço do açúcar. Eles também são cotados em dólar e sofrem esse tipo de variação. No entanto, quando a gente olha o lucro caixa da Jalles Machado, dá para ver claramente que a companhia teve uma geração de caixa positiva. E olhando para esse resultado da Jalles, dá para a gente destacar alguns pontos muito positivos. Primeiramente, a receita bruta subiu bastante, o que é muito importante, a companhia vendeu mais, o que também faz parte de uma estratégia da Jalles. Depois, o lucro bruto também apresentou uma alta bem consistente, corroborando essa ideia de melhora operacional da companhia. E essa melhora operacional foi principalmente por conta do aumento na moagem de cana que teve a Jalles Machado. Como dá para ver aqui no gráfico, a Jalles Machado no terceiro TRI de 24 teve uma moagem de cana de mais ou menos 1.000 toneladas. Agora, no terceiro TRI de 25, e sim, é o terceiro trimestre de 2025, porque a Jalles Machado segue o calendário do ano safra. No terceiro TRI de 2025, a Jalles Machado aumentou a sua moagem total em cerca de 32,5%, uma alta bem significativa. E aqui é importante pontuar que essa alta significativa aconteceu apesar da usina Santa Vitória. A usina Santa Vitória teve um decréscimo na sua moagem total de cana. Isso porque o clima lá na região foi muito ruim e prejudicou a safra desse ano. E um outro aspecto muito importante que foi mostrado nesse trimestre e que corrobora aquela ideia de que a estratégia de comercialização da Jalles Machado está sendo muito acertada foi o aumento na comercialização de etanol. No trimestre passado, eu comentei com vocês e principalmente com os meus mentorados que o resultado da Jalles havia sido mais fraco porque a companhia ficou muito estocada de etanol. Ela optou por não vender e manter esse etanol no estoque. Na época, a Jalles acreditava que o preço do etanol iria subir, e foi justamente isso que aconteceu. Olhem esse gráfico aqui. O preço do etanol deu uma bela subida nos últimos meses, e com isso, a Jalles aproveitou esses preços maiores para desovar boa parte do seu estoque. E isso ajudou com que a companhia tivesse um bom resultado nesse último trimestre. Eu acredito que a Jalles, assim como a Suzano, são empresas que representam aquilo que o Brasil tem de melhor, que são as suas vantagens competitivas no agronegócio. Obviamente, são ações negociadas em bolsa, então no curto prazo sempre vai ter muita volatilidade, muita especulação, mas pensando a médio e longo prazo, são teses extremamente sólidas e que, na minha opinião, cabem na carteira de quase qualquer um. E por fim, vamos falar do Banco Inter. O Banco Inter, que é um dos meus queridinhos, mais uma vez trouxe um balanço que bateu as expectativas do mercado. Nesse balanço, o Inter entregou um lucro líquido de 295 milhões de reais e um ROI de 13,2%. E como dá para ver aqui nesse outro gráfico, aquele plano do Inter que antes era completamente ousado e inalcançável para muitas pessoas, o plano 60-30-30 do Inter está sendo alcançado trimestre após trimestre e o banco vem evoluindo seus resultados também trimestre após trimestre. Eu quero ressaltar nesse balanço do Banco Inter que o Inter vem conseguindo conciliar crescimento com lucratividade. Dá uma olhada aqui. O número de clientes totais do banco ele segue crescendo. O Inter atingiu no último trimestre de 2024 o número de 36,1 milhões de clientes, sendo destes 20,6 milhões de clientes ativos que usam a plataforma diariamente. Ou seja, ele continua crescendo, ele não estagnou e certamente continuará crescendo. Como eu já comentei, a meta do Inter é atingir o número de 60 milhões de clientes até 2027. E concomitantemente a esse crescimento, o Inter vem entregando uma ótima rentabilidade. Dá uma olhada aqui na NIM, que é a margem financeira líquida do banco. Ela teve mais um trimestre de crescimento, atingindo o patamar de 9,7%, e essa vem sendo atuada nos últimos trimestres. Ou seja, o Inter vem conseguindo conciliar crescimento com rentabilidade. Esse, para mim, é o melhor dos mundos. Ainda nesse balanço, eu quero destacar mais alguns pontos que fizeram com que o Inter tivesse esse lucro, essa rentabilidade muito boa. Primeiramente, a parte de seguros do banco. Como dá para ver aqui no gráfico, o Inter teve um crescimento muito interessante, nos prêmios e nos contratos ativos de seguro. E notem que do terceiro TRI
Para o quarto TRI de 2024, o crescimento foi muito grande, o que mostra uma consolidação do banco como um dos grandes vendedores de seguros do Brasil. Além disso, a área de investimentos do Inter está num crescimento muito constante. Como dá para ver aqui, o Inter saiu de 122 bilhões de reais em AUC, que são ativos sob custódia, para mais de 140 bilhões do terceiro para o quarto trimestre. Esse crescimento é muito importante, até porque todo mundo sabe que a área de investimento de qualquer banco é de onde vem grande parte da receita, grande parte do lucro. E eu tô vendo que o Inter ainda tem muito para crescer e principalmente lucrar com a sua área de investimentos. E por fim, mas não menos importante, eu quero mostrar aqui que apesar do crescimento muito forte do banco, do aumento da sua rentabilidade, do aumento da sua carteira de crédito, que eu nem mostrei aqui, a inadimplência, que geralmente é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer banco, ela está muito controlada no Banco Inter. Como dá para ver aqui, tanto a inadimplência de 15 a 90 quanto a inadimplência superior a 90 dias apresentaram uma queda nesse último balanço do Banco Inter. E isso acontece por quê? Porque a estratégia do Inter, historicamente, a estratégia do Inter na concessão de crédito é extremamente conservadora. E isso traz uma solidez, uma segurança muito grande para o banco. E o mais interessante é que mesmo tendo uma estratégia conservadora muito sólida, o Inter vem conseguindo escalar o crescimento da sua carteira de crédito e da sua rentabilidade como um todo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Manda aqui nos comentários. Você gostou do resultado da Jalles, da Suzano, do Inter? Não gostou? Achou que algum foi ruim? Algum foi melhor que os outros? Enfim, manda a tua opinião que eu quero saber. E também não esquece, se você quiser a minha ajuda no dia a dia para acompanhar o mercado, para escolher os melhores ativos, para compor a tua carteira, para definir uma estratégia, enfim, para tudo aquilo que você precisa para ter sucesso nos investimentos, confere o link aqui na descrição e no comentário fixado e vem fazer parte da minha mentoria. E também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com todo mundo, amigo, inimigo, conhecido, não importa. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.